A gente consegue ir acompanhando. Tá ruim meu áudio, Cá? Oi? Tá me ouvindo? Tô, é que eu mutei aqui. Tá Ah, baixo. tranquilo. Mas tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo Ah, legal. legal, show de bola. Porque como eu não estou no meu habitat, Ah, tá. ai, Deus, maravilha. Meninas, boa noite, tudo bem? Su, Thaís, tudo bem, queridas? Oiê, tudo bem? Que bom, graças a Deus. Boa noite, Thaís, deve estar no plantão, né, meu bem? Deixa eu só acompanhar aqui o grupo também. É, Deixa eu ver aqui se tem. Ah, a Thaís tinha perguntado aqui no outro. Acabei de enviar. Gente, eu não tô dando conta de ter dois celulares. Meu Deus do céu. Ai, ai. Eu tava deixando esse celular antigo lá no escritório. E aí eu vim para Curitiba. Tô aqui em Curitiba, na casa dos meus sogros. Ai, gente, é Ah, muito tá. bom ter essa liberdade, né? Caracas, que delícia! Trabalhar de onde quiser, né? Só ter internet. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, com certeza. Ai. Meninas, vamos esperar uns 2 minutinhos, tudo bem para vocês? Tranquilo. Pode ser, que aí eu já vou dando uma animada aqui no grupo, enquanto isso, vou colocando uma musiquinha aqui para a gente dar uma animada, pelo menos de 2 minutos. E aí é o tempo também de eu dar uma chacoalhada aqui, né? Quem vem, quem não vem. Tá bom? Uhum. 2 minutinhos, tá? Beleza. Fechou. Boa noite, galera! Eu tive um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar e só ouvir teu I still was all, I still was all, I still was all, I still was all. Ainda assim eu estarei pronto para comemorar. Se eu me tornar menos faminto e curioso, no mar escuro, dará um medo, lado a lado, como os corais mais coloridos. Valeu a pena, eu sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, eu sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Se eu ousar nadar na superfície de qualquer manhã, palavras de sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Maravilha, queridos. Muita boa noite para vocês. Uma honra e um prazer sempre estar aqui conectadíssima com vocês toda terça-feira.
E hoje nós temos aí uma convidada maravilhosa, que é a Karina. Nós tivemos o prazer, né, Ká, de dividir ali um momento único, um momento especial, com a palestra aí do Janeiro Branco. Foi um momento muito, muito, muito rico. E o mais engraçado é isso, né? A gente acredita fielmente que a gente só vai ensinar, né? Muito pelo contrário, né? Talvez mais receber aprendizados do que de fato somente ensinar. Bom, meus amores, a maioria de vocês me conhecem. Hoje nós temos uma convidada aqui também que me conhece muito pouco, que é a Flávia. Conheci ela ali no Instagram, é enfermeira como a gente também, tá aí na luta. Flavinha, seja muito bem-vinda, meu amor, que essa aula faça muito sentido para você. Não é somente uma aula, é uma conexão entre profissionais, né? Onde a gente vai receber ali, a gente sempre recebe um profissional independente da área ou não, mas que traga algo de valor, né? E hoje essa pessoa especial é a Karina. Bom, então sou Patrícia, tenho 36 anos, tenho 3 lindos filhos, sou casada, enfermeira de graduação, atualmente aplicando aí mentorias para profissionais de saúde e unindo profissionais na Como Sol, né? Que isso é maravilhoso. Cá, amiga, não vou prolongar muito, não. Quero passar a palavra para você. É, você foi muito coesa em tudo que você trouxe ali, me tocou muito profundamente, quanto a sua história, quanto o seu know-how, né? Principalmente ali numa questão é, de, de saúde mesmo, de saúde mental, representando o Janeiro Branco, mesmo sem ser da área da saúde. Então, você tocou com muita maestria e quero passar a palavra para você, primeiramente agradecer pela nossa conexão, pela confiança, pela parceria e por você ter esse transbordo na sua entrega, tá bom, meu amor? Venha aqui, não é palco, né? Mas a sala é sua. Ai, ai. Então, boa noite a todos, né? Eu, como a Patrícia falou, eu sou professora e sendo professora, uma coisa que sempre me incomodava é, em primeiro lugar, a responsabilidade de você ensinar, né? Então, ensinando, tem ponto que chega um limite que você não consegue mais ver os alunos desenvolverem mais, ou por N situações, N fatores, né? E quando veio o construtivismo, isso aí me pegou de uma forma assim, bem, né? E aí eu fui fazer neurociências para entender como funciona o cérebro da criança numa aprendizagem, né? Então, sou professora, fui fazer uma pós-graduação em neurociências, né? Depois eu fui na pandemia, eu fui para o coaching, porque eu vim de uma depressão, de um quadro bem, bem, né? Professora, a gente sabe que a gente chega num ponto que esgota, né? Então, eu fui fazer, nessa época de pandemia, fui fazer o coaching. Por que o coaching? Porque na neurociências, eu conversando com uma colega de grupo, ela foi falando sobre o coaching, nem sabendo que eu tinha escutado falar. E ela foi falar, olha, eu fiz tal. E no que ela começou a falar o que era, eu me identifiquei. De ser essa pessoa que vê o outro com empatia, com amor, de tentar ajudar o outro, dar o meu melhor para o outro. Eu não sei dar pela metade, sou muito intensa, 880, né? E então, assim, ela falou, eu quero ser coaching. E ela falou, só que é caríssimo. Aí eu, não, mas não perguntei o preço, né? Quer dizer, a pessoa já dá uma gelada assim, né? Enfim, eu fico com aquilo na cabeça. Quando foi na pandemia, eu procurei, falei, deixa eu ver esse negócio de BC, coaching, o que é isso que eu quero aprender? E nisso eu fui e comecei a fazer vários cursos que eles oferecem, né? E nisso daí eles ofereciam alguns com sorteios ou como brindes, num pacote que você fechasse. E foi aí que eu fui fazer o coaching, né? E aí eu me encontrei na neurociências, muitas culpas, vergonhas, emoções que para mim eram muito fortes, que atrapalhavam muito minha vida. Ali eu me senti liberta, né? O conhecimento liberta a gente, né? Então aí depois eu fui do coaching, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser coach, quero ajudar as pessoas. E conversando com colegas assim que vêm em mim, fala assim, Karina, por que você não vai fazer palestra? Você fala tão bem, Karina, você fala de um jeito que as pessoas estão do seu lado num sofrimento, quando elas saem felizes. Eu falei, eu não sei o que é isso. Então o coach me trouxe essa clareza. E fazendo um teste de dons,
saiu para mim que eu era de servir. Eu odiei, odiei. Por quê? Porque para minha mãe, você servir, você ter aquele negócio de sentimentos de, ai, não sei o quê, e chorar é fraqueza. Então, isso daqui no discorrer do que eu for falando, vocês vão perceber. Isso aí é tão perigoso que isso chega a matar a gente. Nessas emoções, essa emoção com tanta intensidade, com tanta força. Por isso o tema, né, dessas emoções que são as mais difíceis, né, de lidar. E até um certo momento na neurociência, nos cientistas, eles só tinham emoções que eles consideravam mesmo, era o medo, a raiva e a culpa, né? As outras que você sentia tristeza, e tal, não era emoção, ela era uma sub-emoção, né? Ela fazia parte de alguma emoção e ela surgia a partir de, né? E depois, com outros estudos, eles foram definindo também essas outras emoções, né? Então, eu estou fazendo coach, estou aqui agora sendo mentorada, né, para realmente seguir nessa minha carreira de coach, né, de carreira e, enfim. Hoje, tudo que eu vou estar falando, ele está nesse livro aqui, né, Organize, Organize Suas Emoções, tá? Esse livro aqui, ele é de Alasdair Groves e Winston de Smith, né? Mas depois, se vocês quiserem, até passo no grupo, eu escrevo, né? Então, eles falam o quê? Que o que nos torna humanos, né? O que fala assim, igual uma definição de humano, que é um ser que ele tem várias emoções. Ele tem sentimentos e eles têm emoções, né? Na neurociências, eles fazem o que? Eles definem sentimentos e definem emoções. Então, o pessoal fala, mas eu senti, eu me emocionei. É a mesma coisa, né? E na neurociência, eles foram ver se existia uma diferença, né? E é muito tênue essa diferença. Então, sentimento, por exemplo, assim, para ficar um exemplo claro, você de repente chuta uma pedra na rua. Você sente dor. Qual é a emoção? Raiva ou chorar, né? Então, assim, o sentimento. Por que ela comida? Porque é no mesmo segundo acontece, né? Doeu, seja ou é um palavrão, então, assim, é na hora. Então, você fala, não, mas peraí, qual que é qual? Quem chegou primeiro, quem chegou depois, né? Então, ter sofrido a ação é o que você sente, é o sentimento. E a emoção é o que vai te gerar um desconforto, um choro, uma reação em relação àquela ação que você sofreu, ou de algum fato, ou de alguma notícia, seja ela o que for, né? Então, as emoções nos tornam humanos e nesse relacionamento da gente com os outros e também com Deus, né? Então, quando a gente sente que a gente precisa, porque a gente, quando ser humano, precisa do outro, então a gente também precisa de um Deus, a gente precisa de Jesus Cristo para acreditar, a gente tem essa necessidade, né? A gente não é só no mundo, que nem eles falam, uma andorinha só não faz verão. E realmente por quê? Vocês vão ver que no discorrer, muitas vezes, o que nos leva à solidão, a coisa, é realmente a gente se afastando, né? E aí eles fazem uma separação, que tem gente que fala assim, mas eu prefiro ficar sozinha, prefiro ficar no meu canto, eu não tenho esse negócio de ficar com alguém. Então, tem a solidão e a solitude. Ou seja, a solidão, né? Você sente por alguma coisa que está em falta, ok? Solitude é o que eu quero ficar naquele momento que você fala, eu quero paz. Tá tudo bem. Falar, mas você está sozinha, você está na solidão, né? Eu estou eu comigo. E tem momentos que a gente precisa eu com eu, né? Então, a gente tem essa questão, né, dessa diferenciação, né? Então, as que são mais assim, que mexem muito com a gente, é o medo, a raiva e a culpa, né? O medo, ele traz o quê? Ele traz inquietação. Então, traz aquela ansiedade, né? Mas por que isso? Porque o medo, ele está relacionado a uma ameaça, né? Então, cada emoção, ela está associada a algum fato. O que realmente... Por que o medo é medo? Né? Como se fosse a definição de medo. Como é que você define medo? Não sei, medo, eu sinto medo, não sei como que é. Então, o que te gera medo? Ameaça. Ameaça de perder o emprego, ameaça de alguém que você sabe que está chegando, você não sabe se é uma situação de risco que você vai passar ou não, é um ladrão ou não. Então, essa sensação de perda, ela é muito forte, né? Então, por quê? Porque a gente, é aquele negócio as emoções,
quando eu estava lá no grupo, eu estava falando para eles, as emoções, o medo, ele é bom ou ele é ruim? Né? E alguns falaram, é bom, os outros é ruim. Aí eu falei, mas qual que é o certo? Aí eles ficaram, eu falei assim, os dois estão certos. Por quê? Porque nós necessitamos do medo, né? Por quê? Porque o medo nos traz segurança e proteção. Por que que você não vai naquele caminho lá? Não, se for para eu passar ali, a ponte é muito estreita. Eu não vou passar por lá. É perigoso. Então você fala, eu não vou passar. Ah, eu vi que tem um pedacinho ali que dá para eu passar que é mais seguro. Você vai para aquele caminho. É você pôr o pé naquele caminho, a ponte caiu. Aí você falou, ufa, olha que, né? Então, assim, e na vida da gente, se a gente for escutar, parece que tem sempre, todo mundo tem uma vozinha e fala, não vai por ali, vai por aqui. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece muito. Né? Você está dirigindo o carro, não sei o quê, tem dois caminhos, fala assim, nossa, eu vim por aqui, não sei por quê. Você descobre que tem um acidente. Né? Então, para uns, Deus me livrou, né? Que eu também creio, mas assim, então é questão eu passo, por exemplo, eu moro perto de favela, então eu passo no meio da favela, né? Então tem vezes que eu falo assim, não, não vou passar por aqui, vou passar para o outro lado. Ali aconteceu alguma coisa. Então, essa questão de medo, fala, não sei, hoje eu não estou sentindo legal, eu estou sentindo meio apreensiva, meio, não sei, eu vou passar. Então, o medo também, ele vem, não só nesse sentido, nessa situação, também como proteção, né? Ah, eu sei que eu tenho um relacionamento abusivo, eu me separei e por acaso a pessoa mora na rua de cima, uma pessoa, e eu acho melhor eu não passar pela rua de cima. Então, como prevenção, você passa sempre por baixo, né? Eu tive uma experiência com uma mãe de aluno nesse sentido e o final foi muito trágico, né? Então, a pessoa chamou para conversar, tal. Então, assim, o medo, muitas vezes, a gente não ouve ele. Por quê? Porque aí que a gente tem que ter cuidado. Você não tem coragem? Seja homem, principalmente homem tem isso. Poxa, vai lá, faz. Para, meu medo, isso é para os fracos. Fraco, não sei o quê. E toda hora que você fala, poxa, eu tô prevenindo, porque a gente, quem trabalha na preventiva, né, na prevenção, né, a pessoa fala, pô, você tem medo, tem medo. Não é, eu tô me prevenindo. Só que a pessoa não enxerga isso. Ela enxerga com você uma pessoa fraca, né? E vai chegar um tempo que as neurociências também elas estudaram esses casos. Por que que a pessoa chega uma hora, ela começa, eles fizeram essa comparação, a pessoa que se recuperou, né? E eles perguntavam, por que que na época você é corajosa, você fez isso agora, nossa, você se recuperou, você foi além. Por quê? Ela falou assim, porque minha mãe falava que eu era fraca, meu pai falava, meu irmão falava, meus tios falavam, minha família falava, vou para a escola, a professora fala que eu sou fraca, eu não sei, não aprendo. O que chega uma hora? Não, mas eu não sou fraca. Não, mas peraí. Deixa eu contar quantos estão aí falando que eu sou fraca. Ixi, acho que eu sou fraca mesmo. Então, a neurociências, ela fala o quanto isso é ruim. As palavras têm poder que a gente solta para um filho, seja para quem for. Então, ele vai crer que aquilo que as pessoas falam é verdadeiro para mim. Isso aconteceu comigo. Eu fui para a depressão, né? Eu fui para um suicídio. Né? E sair, né? Depois eu conto aqui, tem uma parte que eu conto a história, né? Então, assim, por quê? Porque eu escutava a minha mãe falar, mas você não consegue isso. Eu queria empreender desde pequena, com 14 anos, porque meu irmão foi office boy. Então, eu falei assim, eu vou empreender, ajudar meus pais, que vieram, por exemplo, meu pai e minha mãe vieram de Portugal, no terceiro andar do navio para baixo, né, para cima. Então, eles estavam na terceira janelinha, o que eles enxergavam era água. Então, assim, eu falava, poxa, quero ajudar meus pais. Meus pais sempre foram tudo batalhadores, né? Trabalhar e tudo, e dar os melhores pra gente, escola particular. Então, eu falei, quero ajudar. Minha mãe falava assim, não, e se você estragar a comida aí, que a gente não tem muita? Como é que faz? Então, eu sempre fui assim, falando que eu não era capaz de, né? Então, assim, a gente se torna inseguro, esse medo é horrível, e vai chegar uma hora que você vai crer naquilo que eles falam que você não é, mas você acredita, por quê? Porque todo mundo está falando. Então, por que que essas emoções, elas são as piores que tem? É porque as pessoas creem, né, que elas acabam sendo coisas que elas não são, né? Então, isso é muito perigoso. E uma das coisas que a gente tem mais medo é perda em potencial lá na frente, né? Que eu depois vou falar que é o luto, né? Então, a gente sempre vive o tempo inteiro da vida da gente de perder aquela referência que está ao nosso lado, ou é a nossa mãe que nos acompanha, ou é um tio que sempre está presente,
ou é um marido, ou é um namorado, enfim, né? A gente sempre tem. Então, assim, a gente sempre vive já no dia a dia em constante situação de medo. E o que que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar esse medo, manter esse equilíbrio, que muitas vezes, né, a gente vê que não é difícil. E assim, o que que o medo nos mostra? Ele mostra realmente aquilo que nós valorizamos. Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas se mexer com os meus, ó, eu vou em cima. Por quê? Não vão machucar. Eu tenho medo que machuque. Então a gente vem com aquela característica de proteção, né? E aí essa valorização não é só nesse sentido, ela é no sentido, por exemplo, de saúde. Estou percebendo que a minha saúde não está bem. Não, eu valorizo minha saúde. Eu vou no médico, eu vou procurar. Eu vou procurar tomar remédio, eu vou procurar ver o que realmente é, né? E a gente vai crescendo, a riqueza também. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu não vou ter? E como é que é? Nossa, eu estou nesse emprego, será que eu vou perder? Será que eu não vou? Como é que vai ficar daqui para frente nessas situações? Né? O filho que chega com o boletim, e agora esse boletim? Minha mãe vai ficar triste ou vai ficar contente, de repente, notas altas, notas baixas? Então, a gente vive sempre num constante. E se? E se? Né? Então, a gente já até, né, fica assim preocupado. E, por exemplo, num jogo, se a gente vai vencer, né? Seja o jogo da vida, seja o jogo de um jogo, seja no que for, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, ter o entendimento que um dia você vai perder, outro dia você vai ganhar. Isso é tempo inteiro na vida. Eu fui entrar nessa rua, o cara estava na frente, mas dava tempo de eu passar. Quem vai passar? Então, assim, é o tempo inteiro esse jogo. E se ele ganhar, ele passar na frente. Gente, não é ganho nem perda, é experiência. Então, o que a gente tem que trocar as palavras não é como quem perdeu, quem ganhar, mas que experiência eu tiro dessa situação, né? E assim a gente vai conseguindo manter o equilíbrio, né? Então, como eu falei, o famoso C, e o medo ele é positivo, é onde ele nos traz a questão de luta ou fuga, né? Dependendo da situação, eu estou vendo que está perigosa, eu vou sair, eu não vou ficar ali enfrentando nem nada, né? E as características, né, que tem do medo é a falta de ar, né? Uma das características, os batimentos cardíacos que são acelerados, né? E ansiedade e outros, né? E, e um livro que eu li que fez muito bem para mim, que eu acho que seria interessante para quem ainda não leu, é da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, né? É a gente se aceitar do jeito que a gente é. Então é muito o que a gente vê no coaching, né? Tá tudo bem, você fez, ai, mas eu fiz, eu errei, e agora tá tudo bem, faz de novo, né? Ai, mas não sei, deu errado, faz de novo, né? Então, se nós tivéssemos na nossa vida, né, pessoas falando para a gente, olha, faz de novo, tenta de novo, você é capaz, você consegue, né? Nós viveríamos muito melhor. Só que nós temos uma coisa que a gente também tem que pensar, que quem não teve, não tem como nos dar. Ele não sabe como dar. Fala assim, não, mas espera aí, minha mãe é mais velha que eu. Minha mãe não sei o quê. Meu pai, como que eles não sabem? Tem que saber. Gente, quando a gente vai ter um filho, a gente não tem cartilha. É assim, ó, tá aí, se vira, né? Ah, eu sei que chorou dentro de mamar. Ah, eu sei. Ah, e se for dor de ouvido, eu sei que ele chora e chora estridente. Nós vamos aprendendo no dia a dia. Então, não existem livros, não existem como a gente, assim, ter um padrão de como fazer. A gente vai fazendo que a gente vai lembrando. Ah, eu lembrei que quando tá com dor de ouvido é cerumim. Ah, não sei o que, o outro, não é cerumim. Minha mãe coloca azeite. Então, quer dizer, a gente vai buscando N situações para a gente estar resolvendo o problema, né? Então, o nosso corpo ele é feito para resolver problemas, né? Então, tá com algum problema tal, mas você tem que ter a resposta para fugir desse medo, ou da ira, ou da culpa, você tem que resolver. E o teu corpo, ó, é igual que está hoje em dia, é tudo acelerado. O que você vai fazer, né? E aí é que a gente começa a buscar respostas, né, frente a experiências de pessoas que a gente conhece, ou que ouviu dizer na situação, resolveu dessa forma, né? A outra é a ira. A ira, por que que ela é tão forte? Porque a ira, ela mexe com uma questão, eu falo que é uma emoção moral. Então, é o certo e o errado. Então, se você fez isso daí, não sei o que, gera um julgamento para a pessoa.
Só que a verdade do outro pode não ser para mim. Para mim, o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, né? Então, a ira, tem o Gandhi, C.S. Lewis, Bonhoeffer, eles falam que o amor e o ódio eles são inseparáveis. Eles não conseguem, ou você está amando ou você está odiando. Não tem meio termo, né? Então, então, você fala assim, nossa, aquela pessoa parece que ama e ao mesmo tempo odeia, né? E não é isso. É que, na realidade, a pessoa tem ali um julgamento ou um pré-julgamento, que a gente fala, em cima de uma situação, né? Para vocês verem como é engraçado, meu pai, eu estou até na chácara aqui também, em Itatiba, e meu pai, quando ele vem para cá, eu falo, pai, para o senhor plantar em tal lugar. O certo é plantar, ou seja, ele já falou que você está falando errado. Ele nem começou a conversa. O certo é plantar. Eu falo, não, mas não pode plantar aqui. O certo é. Então, assim, ele enfatiza aquilo, né? E ele fala, bom. Aí quando eu insisto, fala, não, pai, mas eu queria que o senhor plantasse em outro lugar. O certo é aqui, porque eu sei, porque eu sou da roça. Eu sou da lavoura, eu sei. Então, quer dizer, a sua opinião, coleguinha, mas assim, lógico que eu vou ver, eu vou no Google, porque eu não tenho conhecimento hoje, a gente vai para o Google. Então, eu vou para o Google e tal. Então, assim, já vem com aonde você tem que plantar. Não gera discussão, olha, eu vou argumentar desse jeito. Podia falar assim, olha, como eu sou da lavoura, aí a gente costuma pôr aqui por causa do sol, por direção do sol. Tal. Não, ele já fala que é ali, ponto final. Né? Não tem. Aí eu falo, não, pai, eu que vou argumentar, olha, eu vi no Google, eu vi que não sei. Então, assim, a pessoa já vem com essa questão do que é correto, né? Então, a gente começa também as pessoas a se sentirem que ela vai tentar falar, a pessoa já decretou. Não é assim. É assim que você tem que fazer, né? Quem é, que nem eu falo, a pessoa que é mais assim, não é leva o desaforo para casa, mas a pessoa que chega e fala assim, eu tenho também a minha opinião, eu sei, né? Eu vou falar e eu vou argumentar. Então, ali gera uma comunicação, alguém argumenta com o conhecimento que tem, eu argumento com o meu, gera uma coisa, e tanto a sua opinião posso usar a sua opinião, como você pode usar a minha. Então, isso daí ela é um crescimento, né? Então, gera o que a gente fala, um somar, que hoje em dia a gente fala, né? Então, a gente começa a falar assim, não tem um certo e um errado, a gente está tentando chegar e resolver da melhor forma. Isso evita o quê? Evita a ira, porque não tem julgamento. Porque se eu chegar e falar assim, olha, o certo é esse, gente, aqui, sabe? Eu sou neurocientista, os cientistas falam isso, e o coaching fala. Gente, que verdade é essa? Que rolo que é esse? Né? A gente tem que. O coaching ele vem muito de encontro a neurociências. A neurociências hoje veio explicar tanta coisa que vocês, para ter uma ideia, até na gôndola do supermercado, aonde eles põem os produtos, tem a ver com a neurociências. Eles estudam neurociências. Por quê? Até o que o pessoal compra? Eles foram ver. É os olhos. Eles estudaram os olhos assim a fundo para ver. Por quê? O cliente olha, ele vê as cores, então eles olham as cores que vai usar, eles um monte de coisa para quê? Para a pessoa, eles perceberam o quê? No mercado ninguém olha para baixo, ninguém olha para cima, olha para ali. Até a altura do ser humano, qual é o padrão, né? Eles pesquisaram para quê? Para você chegar aí, ele vai olhar para cá. Tanto que às vezes eles põem o produto mais barato embaixo. E às vezes é um produto bom, né? Mas por quê? Então a neurociência está num avanço para entender como é que as pessoas funcionam, né? Essa questão das emoções, N situações, né? Então, assim, tem coisas que eu até nem imaginava que a neurociência estava ali embutida, até em direito a neurociência está embutida, né? Então, essa questão do certo e errado, né? A gente ter que respeitar e ouvir do outro. Por que a gente, muitas vezes, a gente chega na ira? Porque a gente não escuta. Hoje, o maior problema da ira, do nervoso, das discussões em casa, o que é? Ouvir. Nós não ouvimos. Né? Eu fui criada que falava assim, mãe, sabe, a minha amiga, ela falou isso, Deus que me livre, ela não deixava nem eu terminar o resto. Aí ela já sentenciou e não quero mais que você ande com essa menina. Senão você vai ser influenciada. Ou seja,
ela não tem conhecimento se a filha ela vai ter discernimento, ou me ensinar a ter discernimento sobre a coisa. Então, esse julgamento, esse não ouvir, escuta até o final, né? E quem é mãe, que trabalha essa forma de educar através da conversa, eu falo, gente, hoje para os meus filhos é pela conversa. Eu ouço cada coisa que eu falo, Karina, calma, calma, escuta, porque senão você perde o quê? Você perde a comunicação com eles. E a nossa maior responsabilidade é sobre nossos filhos. Então ele conta certas coisas assim que eu fico, filho, nossa, e o que você fez? E que por dentro minha cabeça tá fervendo, vontade de responder outras coisas, até a mão, porque eu tenho maneira de ser, até a mão eu costumo ficar assim, segurar uma mão na outra, ou pôr a mão no meio das pernas, ou pôr debaixo das pernas, da coxa. Filho, nossa, e foi assim? Nossa, mas por que ela falou? Não, né? Então assim, a gente vai criando estratégia para você não, né, não expor até a raiva, né, das coisas que você escuta. Você fala, gente, eu não eduquei, não ensinei. Então, a escuta, hoje em dia, é muito importante. E como vocês vocês, como maioria, são enfermeiros aqui, o que vocês não escutam nas paredes do hospital? As maiores verdades ali. Vocês lidam direto com os pacientes, com os doentes. Eles falam, né? Tem até a coisa que o lugar onde você vê as pessoas com maior índice de livre de si, né? De pôr ali a verdade. Poxa, eu deveria de ter cuidado mais da minha mãe, eu deveria ter escutado o meu filho. Nossa, né? E fica, né? Minha ex-sogra, ela conta que ela nunca conversou com os filhos, sempre os filhos, né? E acontece que ela quase perdeu que foi meu ex-marido. E aí ela, naquele leito de morte, ela ficou tão assim que ela falou: vou perder meu filho, que o médico desenganou, que ela chegou e falou: filho, pede o que você quiser. E uma coisa que ele pedia para ela há 13 anos era um gibi. Um gibi, gente. Você vê como que, né? E aí ele falou, mamãe, gibi. Ela foi lá e comprou 5 gibi. Poxa, ele precisou ficar num leito para chegar e comprar um gibi? Porque, porque é caro, né? Enfim. Né? Então, assim, a gente tem que escutar, a gente tem que dar oportunidade para o outro. Né? Então, é fácil fazer isso? Não é, gente. Não é. Porque o que a gente escuta muitas coisas, como diz a minha mãe, né? Ela usa uma expressão, meu ouvido não é pinico. Mas hoje eu digo que essa expressão ela é muito não correta, porque não é questão disso. O nosso ouvido, ele é perfeito para ouvir. Deus nos deu um ouvido para ouvir, né? E uma boca, como se fala, né, no versículo, para que a gente fale menos e ouça mais, né? E a gente tendo esse olhar de ouvir, seja no serviço, né? Quantas, assim, eu fui já várias vezes em médico, porque por causa dos meus filhos, da minha mãe veio a falecer, então eu vivi muito dentro de hospital. Meu, quantas enfermeiras a gente via no estresse, assim, né? Assim, poxa, e o pessoal chegava para, mas ela falou, nossa, ela fez da sua mãe, foi assim, meio grossa, né? Aí eu falei assim, não, ela pontuou e falou, né? Não, porque se fosse comigo, Gente, a gente tem que ter um olhar de empatia, um olhar de amor, né? Eu, enquanto professora, quantas vezes cheguei, né? Porque não dá. A gente tem um limite, a gente é ser humano. A gente vai com as nossas emoções ali e quando você vê, já foi, né? Porque a gente, em primeiro lugar, a gente é humano. E ainda bem que nós somos seres humanos. Somos errantes, porque se a gente fosse perfeito, não estava nesse mundo, né? Então, assim, a importância que a gente tem que dar ao outro, porque é o outro que vai te ouvir, né? É o outro que vai estar te ajudando, né? Eu, quando tive depressão, né? Uma frase que me fez sair da depressão, porque eu voltei para a escola, né? Assim, meia, né? E, tipo, eu sou a guerreira, eu tenho que enfrentar tudo e eu tenho que ir, porque vim de um casamento que tudo eu sustentava, então eu tinha que ser forte. Falei, não, agora eu respirei um pouco, né? E eu vou, mas doente totalmente por dentro. Vira uma professora para mim e fala assim: Karina, eu senti sua falta. Eu falei, por quê? Ela falou, Karina, eu tive depressão muito feia.
E ela falou, sabe o que fazia? Eu vim para a escola, quando eu chegava aqui, o que me dava alegria? Falei, o quê? Ela falou, é ver você sorrindo. Ela falou, não vi você sem sorrir. Eu falei, aquilo me impactou tão forte, porque às vezes a gente está no lugar, a gente está fazendo, e você fala assim, ninguém está olhando nem para mim, ninguém tá. Não que tenha que olhar, mas assim, como que a gente é importante para outro, a gente nem sabe. Eu falei, mas meu sorriso? Eu falei, o pessoal me chama de apelido até de Silvio Santos. Eu falei, né? E ela, nossa, Silvio Santos. Eu falei, meu apelido é Silvio Santos, vai ficar quieta, não conta para ninguém, né? Porque ela só vê sorrindo, rindo, né? Então, assim, aqui eu falei, gente, eu sou importante para alguém. Né? Se dentro da minha casa, com a minha mãe, meu pai, com um casamento que eu pensei que ia ser uma coisa, tem alguém que olha para mim. Gente, isso acende uma chama que ela está apagada. Né? Você é importante para alguém que você nem imaginava. Né? Então, assim, a gente não sabe o poder da palavra que a gente tem quando fala para alguém. Né? Então, tem um livro do Gary Chapman, não sei se o nome dele é esse, mas assim, 5 linguagens do amor. E eu fiz uma palestra sobre isso. Gente, como a gente não conhece o outro, né? E assim, tem até o teste do IBC, né, dele, que é liberado para você fazer o teste, como é a forma que você se sente amado. Não é como você ama o outro, mas sim como você se sente amado. Por quê? Para você mesmo chegar para o outro e falar assim: olha, se você me der flores, eu não vou gostar. Mas se você me der um bibelô de casa, você vai falar: pelo amor de Deus, bibelô de casa? Dá um negócio de casa. Ou senão você fala assim: olha, se você me ajudar todo dia, você lavar louça para mim, você fala assim: o que é lavar louça? Né? Então, assim, o dom de servir é o que te dá, é um presente para você. É como a pessoa, como você se sente amada, né? Então, no livro ele fala, não é como eu amo o outro, mas sim como eu gosto, como eu me sinto amada, né? Então, provavelmente tem o Cláudio Duarte, que é o pastor Cláudio Duarte, ele fez estava contando numa das suas palestras que ele comprou uma bolsa para a mulher dele numa festa que estava tendo, no buffet tal, de 12 mil reais de marca. E aí diz que ele olhou e ela pegou e falou: ai, Cláudio, obrigada, tal, pegou a bolsa e colocou do lado. Aí chegou uma amiga dela com um negócio na mão, um presente lá, não sei o quê. Aí ela, você me deu esse presente. Ai, mas aí deu uma meia, mas fez aquela festa. Ele olhou e falou: não, tem algo errado. Eu dei uma coisa caríssima para ela. Né? Como que ela não, né, não deu tanto assim, esse valor? Então, assim, é como a gente gosta de ser amado. E muitas vezes, né, as pessoas nos falam. A gente tem medo de perder pessoas, nós perdemos pessoas porque a gente não escuta elas naquilo que elas querem, né? O, o outro, né, é o, o luto, né? O luto tem um livro que eu acho legal, quem não conhece, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro maravilhoso e ela conta justamente, né, o luto não só, o luto a gente pensa no luto só em morte, né, morte de uma pessoa. E na realidade o luto, tem gente que vive o luto da perda do emprego, ó, fica anos, falar eu não vou conseguir outro. Eu não vou, às vezes nem vai porque não vou conseguir o outro. Então o luto, ele está relacionado à perda. Então não só perda de morte, mas perda do emprego, perda de um namorado de 12 anos, perda de um familiar, né, que é o caso. Então, assim, ela mexe muito com a gente, porque, no caso, né, do familiar, você não vai ter mais oportunidade. Você perdeu a oportunidade. Ou você tem um emprego, a oportunidade de você pegar aquele emprego, você, não vou, você perde emprego. Então, assim, coisas que não voltam mais, né? Então, a gente tem que ter essa simplicidade, né? E eu digo vulnerabilidade não é a gente ser, não, vulnerabilidade é a gente se permitir que eu não sei, vulnerabilidade é eu não sei, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Então, vulnerabilidade, quando a gente fala hoje, até as neurociências estudou a vulnerabilidade muito a fundo. A vulnerabilidade é o que nos conduz a alavancar e ir para frente. Porque eu não tenho condições de fazer sozinha, mas eu posso fazer com outro. O que vem fazer a mentoria?
né? Quando a Paty pega todos os enfermeiros, o que ela está fazendo? Pegando todo mundo e falando, vamos embora, né? Isso é o quê? Pegando todo mundo e alavancando. Então, a gente se permitir, né, é uma forma da gente estar seguindo em frente, né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela fala muito do luto na questão da negação, né, na ira, na barganha, depressão, aceitação. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas elas ficam na negação, no luto, né? Não quero falar do assunto, então ela vive por muito mais tempo, né? Tem a ira, por que você morreu? Você não podia, eu não tenho outra pessoa, né? 5 fases do luto, né? A Patrícia Carriel tá pondo aí, né? Então, a barganha, sabe por que eu não vou fazer? Você sabe que nem eu, por exemplo, tem um cunhado que ele perdeu ano passado a mãe, logo em seguida o filho e depois o pai, no mesmo ano, né? Então, assim, tudo que ele fala hoje, ele com a minha cunhada no processo de separação. Então, quando ela dá um sinal, fala, olha, não dá mais, ele barganha. Não, sabe o que que é? É porque eu tive muita perda, então não dá. Então, você barganha, você aproveita da situação, né? Não é que ele não sinta, sim, mas você barganha, né? Então, a pessoa vai fazendo aquilo que ela quer, né? Não permitindo que o outro, muitas vezes, né? E aceitação, né? A gente aceitar que perdeu, né? E a Ana Cláudia, ela fala muito nisso, da aceitação. As pessoas não são preparadas para o luto, nós não aprendemos. Na Europa, eles têm até hoje, eu acho que eles estão tendo até uma disciplina que eles falam do assunto do luto da morte. Então, as crianças, né, eles estão sendo preparados para estar lidando com luto, né? Então, até isso, né, de avanço lá na Europa, eles estão tratando com as crianças, né? Por quê? Altos índices de suicídio de criança, pai, mãe, enfim, né? Então, eles começaram a ter um olhar diferenciado para isso. Então, nas escolas já começa a se falar como lidar com o luto, né? A culpa que vem depois de todas essas emoções vem da questão do fiz algo errado. E agora? Não dá para recuperar. Muitas pessoas que eu conversei na escola e tudo mais, que estão até com dependência química, um dos pontos que eles vão é a culpa ou a vergonha, né? Por quê? Porque eu fiz, ou porque eu não vou falar, eu estou com vergonha. Entra de novo o quê? A escuta. Eu tenho medo se eu falar, eu tenho vergonha se eu falar. Então, como que a gente lida com todas essas emoções que mexem demais com o nosso emocional? A primeira coisa, procurar uma pessoa de confiança, né? E conversar com essa pessoa, né? Hoje em dia, nós temos especialistas. Então, é o psicólogo, é o terapeuta, né? O TO também, né? Que vai trabalhar de alguma forma, né? Então, assim, nós temos como procurar profissionais. Minha mãe faleceu, uma depressão, né? Eu acredito que foi um suicídio indireto ou direto, que eles falam, né? Indireto, que vai aos poucos, né? Não toma remédio, né? E eu falava para ela, mãe, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. E ela falava, eu não, isso daí é tudo, não sei, né? Veio de uma forma negativa, né? Então ela não procurou ajuda. Minha mãe morreu amarga, e é tão triste você ver assim, porque a pessoa não procura ajuda. Então, assim, a gente tem hoje como procurar ajuda, como procurar pessoas que realmente a gente tem que aprender a pôr ao nosso lado pessoas que realmente querem nos ajudar. Porque muitas vezes eu estava vendo uma frase do Instagram e eu levei isso, estou levando isso para a minha vida, né? Eu não gostei a primeira, mas depois foi a verdade, né? Deus tira tantas pessoas do seu WhatsApp e você insiste em ir lá e falar: oi, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. Então, por que Deus tira pessoas da sua vida e você vai buscar? Você fala, mas é porque eu gosto dela. Ela falou com você esse ano? Não. Então, eles falam, Deus tira pessoas de perto de nós, não só pelo WhatsApp, pelo convívio. Você, nossa, distanciou, tal, não sei o que você sabe da pessoa? Tá. E a gente vai buscar. E às vezes, quando você vai ver, você busca a pessoa que vem, nossa, vem cada situação que você fala, nossa, eu não ter procurado. É muita negatividade, muita negatividade. Então, a gente tem que estar tendo esse olhar também, né, do que Deus nos afastou de nós, para que a gente não procure. Porque senão a gente começa a gerar em torno de nós pessoas que é como tem a expressão, né?
Se a pessoa está lá pedindo para você, me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão, você vai lá e dá a mão, muitas vezes quem cai no buraco é você. Então, isso não significa, então você está falando, Karina, que não é para ajudar? Não. Eu estou falando o quanto a pessoa está preparada para realmente ser ajudada. Senão você vai gastar um tempo seu que é precioso em função de uma pessoa que ela não quer ajuda. Né? Então ela vai ficar com a sua mão e ela não vai fazer força, ela vai estar lá. Você fala, não, faz força para você subir, tenta pôr um pé aí, ou tenta. A pessoa, não, faz você. E a pessoa lá, esperando só você puxar ela para ela ir bonitinha. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, em relação ao que a gente quer. Né? Hoje eu estou numa fase que eu decido se eu quero ficar nervosa, eu decido se eu quero ficar. Eu decido. Por quê? Porque eu paro, eu penso, né, na ira. Né? Como que você faz, então, na ira? Na ira, né, de repente a gente estava lá fazendo lá a palestra para a Paty, e aí o pastor falou assim, esse menino, para chamar, ele grita. Aí ele falou assim, mas é meu natural, né? Então, como é que a gente faz para a gente, né? A gente faz a pergunta, fez, errou, gritou, ou seja, em que situação que for, é você parar e pensar depois do ocorrido. Por que eu gritei? Por que eu falei? Por que eu falei isso? No momento não da ira, lógico. Depois que você... Nossa, agora, eu estou feliz com a atitude que eu tenho? Sou eu, não vou mudar. Não adianta você discutir, porque a pessoa ela mesma já apontou. Mas se eu quero ter uma mudança de comportamento, né? Quando você está calma, uma das formas de você rever, ressignificar esse comportamento, né? Ter essa mudança, por que eu fiz isso? Por que eu tive esse comportamento? Quando você começa a tomar ciência, ter consciência do motivo pelo qual você está fazendo aquilo, você consegue parar. Por incrível que pareça, você consegue parar. Ou é mais forte que eu, mas é um exercício que você vai fazendo até você conseguir falar assim, fulano, né? É fácil? Não. Tem gente que consegue mais fácil, outros não tão fácil. Qual que é o certo e qual que é o errado? Para com essa ideia de certo e errado. Senão a gente vai ficar se culpando, trazendo culpas que nós não temos. Não existe isso. Mas a Paty vai rapidinho, a Karina vai devagar. E aí? Ela vai chegar, eu também. Só que ela vai chegar na frente, eu vou chegar um pouquinho atrás, mas eu vou chegar. Então, é entender qual que é o meu processo. Né? É igual fazer comida. Nossa, chegou... Aqui tem uma colega minha que ela fez a comida lá em 20 minutos, fez um monte de coisa. Eu falei para ela, coleguinha, se você fosse esperar você ia esperar 2 horas para chegar onde você chegou, porque eu sou muito devagar. E quem que está correta, quem está... Né? Minha mãe já fala, não, você é lerda. Tudo bem, gente, vocês vão entregar comida igual ela, tá bom? Vocês vão comer. Então, eu me respeitar, eu me conhecer e dizer, não, eu posso procurar um jeito de ser mais rápida. Eu posso procurar. Né? Só que a gente não pensa assim, a gente fala assim, acho que é melhor toda vez ela fazer. Ou é melhor toda vez você mandar fazer. Né? Então, assim, em primeiro lugar, para as emoções, se a gente ter esse equilíbrio, é eu me aceitar. Eu me conhecer. Por que eu gritei? Por que eu fiz isso? Por que eu tenho medo? E aí a gente vai buscando... por que a gente tem esses traumas? Então, a gente muitas vezes precisa de ir no médico, você acaba desenvolvendo doenças, você precisa de um psicólogo, você precisa de um terapeuta. E o que os outros vão falar? Não quero saber, estou me curando. Né? Eu venho de um processo que ainda hoje eu falo, não sei para que você foi, para psiquiatra, psicólogo. Falei, gente, hoje eu estou tão feliz que eu sou uma professora que estou me aposentando de um cargo de professora, que eu tenho 2, e eu estou numa alegria, eu estou numa êxtase, que nem eu falei para a Paty, eu comprei minha chácara há pouco tempo, e eu estou assim, como diz outro, no pique da Globo. Você vai ver professores com a mesma idade que eu e tudo mais, se aposentando, não aguento mais. Então, assim, são escolhas. Né? Eu fui me curar, eu quero ser feliz, né? Eu quero poder ajudar os outros. Como é que eu posso ajudar os outros se eu não estou bem? Você fala, nossa, Karina é 10. Quantas vezes eu ajudei pessoas, a pessoa. Ai, Karina, você deve ter uma vida maravilhosa, você é tão calma, né, Karina? Ai, Karina, coitada, mal sabe como eu estou destruída por dentro, né? Mas a gente tem esse dom, então a gente tem que exercer esse dom da melhor forma. Só que hoje eu decido ser o quê? Leve, eu ser realmente aquilo
que eu consigo passar para os outros. Por que que a gente consegue ser leve para os outros e com a gente é uma cobrança, né? E se a gente não tiver essas emoções equilibradas, a gente ter essa aceitação do que eu preciso de, né? E não esse e se a gente tirar o e se da vida da gente, a gente vai ver que a gente vai longe. E é isso que eu teria hoje para Tudo trazer para vocês. Oi? melhora e se tudo melhora. É, com certeza. Meu Deus, que aula, Karina. Meu Deus, amiga, quanta contribuição positivíssima. Que gostoso te ouvir e aprender com você. Obrigada. Gente, eu quero fazer uma contribuição aqui, né? Na verdade, eu já anotei tantas coisas, mas uma muito forte que eu anotei aqui é o que você trouxe, né? Você hoje decide qual a emoção, o quanto a emoção que você escolhe vai impactar no seu dia ou Isso. em minutos, por exemplo, né? Porque com inteligência emocional, a gente transforma aquilo. Meu Deus, hoje o meu dia tá péssimo. Caracas, agradeça. Porque o que aconteceu com você em 10 minutos, talvez, não vai estragar o seu dia. Pode ser que o Com restante certeza. do dia venha tantas surpresas maravilhosas. Então, putz, meu dia tá uma merda. Acordei com o pé esquerdo. Calma, 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 né? Então, muita coisa pode melhorar. E cuidado, porque também pode piorar, Sim, né? E também. uma coisa que você falou no poder de decisão. Gente, tem situações que acontecem que a gente precisa ter mais firmeza nas nossas palavras. E aí, quando eu falo com os meus filhos, dependendo do que eles fazem, eu falo numa posição mais séria. E aí, meu esposo fala, calma. E aí, eu falo para ele, calma você, eu tô tranquila, né? Então, assim, é muito gostoso a gente trabalhar o equilíbrio das emoções. Por quê? Eu me posicionar como mais séria e até mesmo eles acharem que eu estou brava, dependendo do que eles fizeram, é muito bom. Só que não necessariamente eu estou brava. Eu decido me posicionar. Por quê? Dependendo do que eles fizeram, eu preciso ter uma posição. Eu não vou ficar dando risada para tudo. Mas olha a diferença do controle das emoções. Porque antigamente eu era brava para tudo dentro da minha casa. Ai, meu Deus, tá descalço. Coloca o tênis agora, coloca o chinelo, limpa o pé, acabei de limpar essa merda, não sei o quê. Eu era essa louca. E dentro do hospital, eu era assim, ó, plena. Gente, eu não sou a mesma pessoa na minha casa e no hospital, então eu tenho que aprender a ser esse ser humano. E eu aprendi porque eu fui buscar o autoconhecimento. Só que hoje, essa é a diferença, né? Por exemplo, dentro do hospital, como que você acolhe um profissional que falhou em algo que ele não poderia falhar? Claro que todo acolhimento ele faz parte, gente. O não julgar é extremamente importante, mas você se posicionar e trazer uma seriedade naquilo, isso não significa que você está carregando aquele sentimento. Você só posicionou com aquele sentimento ou emoção naquele momento. Então, gerenciar essas emoções nos tira de carregar até mesmo o sentimento do outro ou carregar um sentimento que a gente colocou arrastando ele nas nossas 24 horas. Amiga, o que você trouxe foi poderosíssimo. Que aula, que quanto conhecimento deixa eu ver, em 56 minutos. Caracas, que delícia. Obrigada, é um prazer. Então, uma das coisas que eu aprendi a lidar com as emoções, e é uma frase que eu odiei, foi a primeira coisa quando eu fui procurar a terapeuta, foi, ela falou, você começa a usar essa frase toda hora. Você pensa, aconteceu uma situação, fui eu que fiz, fui eu que provoquei, isto não me pertence. Você fez isso, tal. No pensamento, uma forma de você manter, isto não me pertence, né? Não, não sou eu, isso aí não fui eu que falei, né? Foi um ponto. Isto não me pertence. Por quê? Porque eu falava assim, não sei o que, eu sou assim, não sei o que, porque a minha mãe. Ele falou, para. Ela falou assim, o que que a sua mãe fez? Não, porque minha mãe desprezava, não sei o quê. Ela falou, quem desprezava? Eu falei, minha mãe. Ela falou, então isso não te pertence. O desprezo foi ela quem deu. Você não precisava receber. Eu falei, mas ela me deu. Eu sou filha, eu tive que obedecer, eu tenho que aceitar. Ela falou, não.
O desprezo, quem deu é quem faz. Quem faz é dele. Você está querendo trazer para você uma coisa que não te pertence, né? Quem deu o desprezo foi ele. Ah, porque me xingou? Quem xingou? Foi você? Não, foi ela, mas quem xingou? Foi a pessoa. Saiu da boca de quem? Saiu da boca. A boca é dela ou é tua? Não, mas é. A boca dela ou é tua? Não, a boca é dela. Só você não receber. Não vou receber. E foi uma das formas que eu fui lidando, muito difícil, né? Porque eu falei, eu recebo as coisas com muita intensidade, 8 ou 80. Então, para mim, foi muito difícil eu trabalhar isso. Não me pertence. Ai, a pessoa fez não sei o quê para me atingir. Isso não me pertence, foi ela que fez. O sentimento é dela, a emoção é dela, a ação é. Não vou receber. Então, não vou receber. Então, isso não me pertence. Foi uma frase que me ajudou muito, né, nessa questão de superação da depressão, de começar a trabalhar essas minhas emoções, né? Então, é muito importante a gente também não trazer, que nem a Paty falou, para mim o que não é meu, né? Fácil, fácil não é, gente, porque a gente é ser humano. A gente é, como eu falo, é carne, né? A gente sente, né? Que nem eu falo, eu tenho marcas no corpo que eu olho, eu lembro histórias, né? Então, tem machucados que a gente olha que tem histórias, né? Então, assim, marcas que a gente traz, né? Elas são muito fortes. Então, a gente tem que ressignificar elas e aprender a aceitar elas, né? Então, assim, toda essa questão com a minha mãe, eu fui ressignificando. Minha mãe não me deu aquilo que ela não pode ter. E uma das coisas que eu achei assim fantástico que a minha terapeuta falou foi: você é capaz de entender que você para sua mãe é o que ela queria ser? Falei para ela, você é louca, né? Falei, você é louca. Ela falou, vamos pensar. Sua mãe era chefe de departamento da Valita. Ela que autorizava a produção ir para frente ou não, porque ela avaliava toda essa questão. Meu pai falou para ela, quando casa, não quero mulher trabalhando fora. A frustração dela foi tamanha, né? Então ela saiu. Então, o que que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui me formar como professora, depois eu fiz pedagogia, aí eu casei, e eu sempre fui independente, eu sempre fui para frente, mesmo que ela falando que eu não era capaz, que nananana, eu fui para frente. Então, assim, a gente vai carregando todas as emoções, uma hora a gente dá um baque, que foi o que deu em mim. Mas, assim, ela via em mim aquilo que ela não pôde ser, né? Ela viu na minha irmã o que ela não pôde ser. Só que com a minha irmã, na forma da postura dela, de levar desaforo para casa, mãe, e eu não, eu sempre, não, tá, não, tá. E a gente vai se permitindo que não é nosso. E trazendo para dentro. Então, assim, ela via para mim uma referência, talvez eu ter incomodava ela, porque é o que ela queria ser, né? Então, assim, é uma coisa que quando a gente vai, sabe, se recuperando, é uma coisa de louco. Você fala, nossa, como assim? E você para analisar, é verdade. Ela fala, nossa, olha, você pega o seu carro, você vai embora. E o carro eu comprei, né? Não precisei de ajuda do meu ex-marido na época, né? Ah, você vai viajar? Não tenho medo, pega, eu vou viajar. Não, sei o quê. Não, você vai ter que ir em tal lugar, tal endereço. Você vai. Aí eu vou, me dá o endereço. Na época ainda Guia São Paulo, né? Cheguei para ganhar a época do Guia São Paulo. Não sei se o pessoal sabe o que é, mas ia. Então, assim, para ela, e ela ia também, ela tinha, mas assim, ela era limitada no ponto de ficar dentro de casa. Eu não, eu tinha a liberdade de fazer, né? Então, assim, não adianta eu cobrar de alguém, né? E esse de alguém não é só de pai e mãe, não, gente. Meu chefe, olha, né? Ele não sabe como fazer. E às vezes fala assim, não, mas ele sabe, se ele é chefe, ele sabe. Gente, não sabe. Não sabe. Né? Eu estava conversando com a Paty lá no final, o rapaz foi procurar a gente. Ele falou, mas eu faço de tudo, né? Eu faço, eu dou o meu melhor, eu faço assim, eu faço assim. Ele tem tentado de todas as formas atingir uma pessoa. No caso dele, era a namorada. Ele não conseguia por quê? Ah, porque ele não. Aí a gente julga. Não, ele não sabe. Ele ainda não encontrou a forma de chegar até a pessoa e demonstrar o seu carinho e tal. Ele não sabe. E a vulnerabilidade, ela entra nesse ponto. Olha, como é que você faz? Porque, olha, eu tentei, e é aí que a gente busca, nessa comunicação, saber. Então, a gente não
que nem a Brené Brown fala, a coragem de ser imperfeito. Ou seja, nós vamos errar o tempo inteiro. E é isso que ela fala no livro. Inclusive, ela falava, no começo, ela fala dos erros dela, até ela entender e ela aceitar. Seria isso aí. Maravilhoso. Meus amores, alguém quer fazer alguma pergunta ou trazer alguma questão aí? Se alguém tiver, manda brasa. E agora é a hora de aproveitar a Pode Karina aí. perguntar. Ai, ai, maravilha, Cá. Cá, quero te agradecer imensamente aí, pela sua Agradeço. guia, pela sua contribuição, pelo seu tempo, né, de trazer esse conteúdo maravilhoso para a gente. Quando a gente tem ali um nicho para poder servir, é uma coisa, né? Mas esse tema, gente, ele é tão relevante, que ele se encaixa para todo mundo, para todo mundo. Principalmente questões ali, sentimentos, emoções, questões familiares, de relacionamento. Putz, grilo, é para todo mundo, cara. Então, é tão bom quando a gente tem essa conexão a nível de aprendizado, para a gente poder se colocar melhor, né? Porque é, essa questão de gerir não é só o serviço, não é só a sua mãe e seu pai, não é só o seu melhor amigo que você tem carinho e o cara tá te arregaçando e você não sabe como sair, né? É lidar com todas as situações possíveis para a gente poder ter mais sanidade, né? Então, o tema que você trouxe está totalmente correlacionado com o nosso Janeiro Branco. Então, muita gratidão por estar trazendo para nós, profissionais da área da saúde, essa questão que tem tanta relevância, que são os Obrigada. sentimentos, as emoções, a nossa sanidade, né? Como que a gente faz para poder preservar aí a nossa sanidade. Cá, muitíssimo obrigada, muito grata, muito feliz e sempre agradeço a Deus por pessoas incríveis como você, que Ele vai colocando aí nas nossas vidas, gerando conexões, e as conexões é isso, né? É troca de experiências, aprendizados, e é isso. Conte com a gente e tenho certeza aí que todo mundo aí absorveu muito bem o que você trouxe para a gente. Gratidão, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Na realidade, eu estou gerenciando também minha carreira, estava sem antes conhecer como Sol, né? Na área de palestras, então eu já fiz algumas, né? E assim é muito gratificante assim a gente ter o conhecimento e passar, né? Porque ter o conhecimento e guardar não tem sentido, né? Então, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem conhecimento, eu acho que Deus permite para que a gente possa ser usado como instrumento para ajudar pessoas, né? Então, assim, a minha gratidão é grande quando eu consigo um espacinho ou um espaço para estar ajudando as pessoas, falando. Então, para mim, assim, é muito gratificante, muito gratificante. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês aí pelo carinho e pelo ouvir. Só coisas boas. Meus amores, quem consegue abrir a câmera para a gente tirar uma foto muito linda? Quem puder é maravilhoso, quem não puder a gente sabe, né? Tem pessoas que estão no plantão, enfim. Ei, maravilha! Fê. Ah, Cláudio, maravilhoso. Quem mais consegue abrir, galera? Quem não conseguir, tá tudo certo também, viu? Vai-se embora. Então, bora tirar uma foto linda aqui. Eu já tirei várias, tá, gente? Depois eu mando tudo lá no grupo para nós, né? Um, dois, três e. Peraí, deixa eu tirar outra para poder pegar todo mundo, porque. Olha! Peraí, gente. Ai, caracas. Caracas, o que que eu fiz? Peraí, gente. Meu Deus, eu não sei o que que eu fiz aqui agora. Pagar a Travou. capela. Não, gente, calma, pelo amor de Deus. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Ó, eu vou tirar outra aqui. Peraí, segura o sorriso lindo e maravilhoso aí. Peraí, um, dois, três e. Aí, agora eu vou tirar outra com a galera de baixo, porque eu tô no celular. Aí, show de bola. Meu Deus. Oi, gente, eu tô aqui em Curitiba. E como é gostoso ter essa liberdade, né? Nunca tive essa liberdade geográfica e hoje eu tô tendo, graças a Deus. E aí meu marido falou: vou precisar passar uns dias lá para poder trabalhar. Obrigada, meu amor. Aqui, ó, minha filha, derrubando tudo, dando comida na minha boca. Mas enfim, isso é muito bom, né?
A gente tá ali trabalhando, envolvendo os filhos, passando umas raivas de vez em quando, tá tudo certo. Aqui a menina colocando comida na minha boca, derrubando tudo. Misericórdia. Obrigada, filha. Meus amores, é isso. Gratidão, obrigada pelo tempinho de vocês, viu? Um super beijo no coração de vocês, bom descanso e na próxima terça tamo junto de novo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Descarada.